Momento do Discipulado. Sobre quem se acomoda, Deus traz perseguição, ou tribulação, ou dificuldade, ou enfermidade. Deus usa meios naturais para falar conosco. O fato é que Deus nos ama. E a cada pessoa que Deus escolhe, que chama, cada pessoa que se entrega a Ele, Deus quer que siga a carreira proposta e não se acomode. Há muita gente nas igrejas acomodada. Eles entraram, houve alguma orientação de como entrar, fazer isso, um curso aqui, o batismo, etc. e tal, e se membraram e estão lá. Estão lá e se acomodam lá. Não há um plano de carreira nas igrejas, não há uma orientação do que fazer para crescer, como prosseguir, mas Deus estabelece isso para nós. E o próprio Deus age. Deus me revelou recentemente um hospital cheio de leitos preparados para crentes. A enfermidade é um meio de Deus tratar o crente. O apóstolo Paulo coloca isso em 1 Coríntios, no capítulo 11. Não discernem o corpo, não têm compromisso com o corpo, não adoram a Deus, não cultuam como devem, não são fiéis. Deus manda enfermidade. Se eles não se consertarem, pode ir a óbito, o que não vai ser bom, morrer daquela maneira. Mas Deus permite a enfermidade para despertar. Hoje, os hospitais, principalmente na nossa região sudeste do Brasil, estão superlotados de crentes. Hospitais superlotados de crentes. Tratamento de Deus. Não é a enfermidade o problema, é a situação espiritual. Por isso, estão ali. Isso tem acontecido com você? Quando a pessoa não ouve de uma maneira, Deus faz a pessoa ouvir de outra. A pessoa vai ver uma perseguição, vai ver uma tribulação, problema no trabalho, dificuldade na família, problema de relacionamento com os vizinhos, enfermidades, situação financeira difícil. Deus não tem prazer em ficar mandando essas coisas, e é Ele quem manda, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, e o Senhor é soberano. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Portanto, toda dificuldade que o crente encontra é dirigida por Deus para o seu despertamento espiritual. É o que Deus está querendo. Despertamento espiritual do seu povo. Deus está querendo isso, despertar o seu povo. Quando você se acomoda, não tenha a mínima dúvida que Deus vai incomodar. E nós encontramos isso de muitas maneiras na Bíblia, mas há um determinado estágio a que a pessoa chega que Deus considera irrecuperável. É um morno contumaz. É um crente morno que não quer se consagrar, ele quer continuar assim. Então Deus o vomita da sua boca, pelo menos para não atrapalhar mais os outros. É triste isso. É crente, está na igreja, mas Deus não se agrada de nada que ele faz, é acomodado espiritualmente. E por causa disso, Deus faz com que algo aconteça para que ele saia da igreja, morra, enfim, alguma coisa vai acontecer para que ele não atrapalhe mais os outros, não seja peso, não seja um empecilho para os outros. Muitas vezes na Bíblia Deus diz: eu desprezo o culto de vocês, as festas solenes, toda atividade religiosa de vocês, isso me aborrece. Não é isso que eu quero obediência. E Deus está sempre falando isso. E Deus sempre se incomodou com aqueles que se acomodam. Ai daqueles que andam à sua própria vontade em Israel. Ai daqueles que se acomodam
Deus não quer que a gente se acomode. Aqui não é lugar de descanso, é para a gente caminhar, se levantar, prosseguir, cumprir o ID de Jesus e contactar um, e visitar aquele, buscar aquela ovelha perdida ali, ligar para aquele irmão, procurar aquela família, orar com eles naquela família. O cristão tem que estar continuamente assim. Mas os crentes de igreja hoje estão fazendo o quê? Vivendo a vida comum do mundo e no domingo lá na igreja, ou o dia de reunião. Não é isso que agrada a Deus. Vida de igreja. Deus quer vida diária no Senhor, em obediência, amando, falando, testificando, orando, buscando as pessoas, fortalecendo a comunhão com os irmãos diariamente, não só nas reuniões. Nesse aspecto, as grandes reuniões são contraproducentes. Reuniões grandes acomodam os irmãos, reuniões grandes favorecem um ambiente de desfile de modas na igreja, um ambiente de profissionalismo ministerial, pessoas que querem se aperfeiçoar para aparecer, não é para agradar Deus ou ter fruto, é para aparecer, cantar, pregar, falar, orar bonito. Pessoas fazem isso para aparecerem, não é para agradar a Deus. E assim, esse sistema de reuniões grandes, que são esporádicas, só de vez em quando, é o contrário do que Deus quer para a vida cristã diária, adorando a Deus, invocando a Deus em todo lugar, evangelizando, indo, cumprindo o amor de Deus para com os irmãos mais fracos. É o que Deus quer que a gente esteja envolvido em fazer. Você está? Se não está, acorde enquanto é tempo. Deus quer despertar a sua vida. E você ensinar aos novos, logo no início, que Deus quer que eles estejam em obediência, em atividade, não se acomodando, senão Deus vai mandar dificuldade. Satanás é mestre, inclusive, para distorcer os desígnios de Deus. Por exemplo, um crente fica doente porque a sua vida espiritual está ruim. Deus permite a enfermidade para despertá-lo. Aí Satanás bota na cabeça, tá vendo? Deus está sendo derrotado. Você orou quantas vezes por cura? Essa enfermidade veio do diabo para derrubar você. Satanás coloca isso, coisas assim na cabeça da pessoa. Você não tem fé? Olha aí, você está enfermo, está sendo derrotado. Satanás bota isso na cabeça das pessoas, mas Deus quer que você entenda. Deus não quer você acomodado, meu irmão. Deus não quer você acomodada, minha irmã. Por isso, Deus incomoda você com dificuldades. As dificuldades são para o seu bem e não para castigar. As dificuldades não são uma prova de que Satanás está vencendo ou de que você está perdendo. As dificuldades significam uma misericórdia de Deus para despertar você. Então aprenda, acorde e ensine para os outros. A vida cristã vai incluir alguma luta. Quando você estiver se desviando por um caminho, Deus vai fazer alguma dificuldade acontecer para você voltar para o caminho. Isso tem que ser ensinado aos novos. Deus quer o seu progresso, o seu crescimento espiritual. E ele não vai se acomodar, Deus não vai se acomodar em deixar você de qualquer jeito na igreja só assistindo reunião. Tem sido essa a sua situação? Você tem produzido algum fruto? Está empenhado nisto? Você, minha irmã, está empenhada em produzir algum fruto, abençoar outras vidas? Comece a colocar o seu coração nisso, na obra de Deus, em obedecer, e não será necessário você ficar sofrendo para correção. A gente sofre por outras razões também, mas principalmente
como ferramenta de correção de Deus. O sofrimento, a dor, a enfermidade, Deus usa essas coisas como ferramentas de correção, de disciplina. Mas se você está indo bem, sedento do Senhor, caminhando, então não vai ser necessário Deus ficar corrigindo você, não vai ser necessário Deus ficar castigando você, mandando inimigos e perseguição. Você vai com sede aprender o que Deus quer e Deus vai livrar você de várias situações. Mas se você se acomodar, não tenha dúvida de que Deus vai permitir a dificuldade para incomodar você. Portanto, avalie a sua situação, porque você tem que ensinar para os novos também. Isso precisa ser ensinado para os novos, mas aplicado em sua vida também. Não se acomode e ensine para os novos que a vida deles será de aventuras maravilhosas na presença de Deus. Porém, se eles se acomodarem, vão ter muitas lutas e dificuldades, porque Deus vai enviar para o bem deles. Vamos aprendendo, ensinando, transmitindo e ajudando os irmãos uns aos outros, ajudando. Se disponha a isso, entenda a vontade de um Deus maravilhoso, soberano, que nos ama e quer o nosso bem.